Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Esse Liceu do Masa já está ganhando um volume importante de conteúdo, hein pessoal? E no Liceu do Masa de hoje, aproveitando que nós havíamos feito na parte anterior, na aula anterior, referente à química, nós vimos que nós podemos emprestar algumas características, algumas unidades de medida, algumas propriedades fundamentais dos materiais, das matérias, da ciência correlata, que é a física. Nós, na aula anterior, vimos a questão da massa. Porém, a química se apropria de outras propriedades da física. Por exemplo, o volume. O volume é uma grandeza que mede o espaço ocupado por certa massa de matéria. Então, se você imaginar uma esfera de chumbo, você sabe que ela ocupa um determinado lugar no espaço. Essa quantidade, esse lugar, é o volume. Gente, as unidades mais comuns utilizadas para medir o volume são as seguintes: o metro cúbico, que é utilizado para a caixa d'água da sua casa, que abastece a sua casa, é a reserva de água. Você, quando pega uma conta mensal de água, lá está o consumo da sua família em metros cúbicos. Temos também o caso do litro. O litro que é utilizado cotidianamente em nossas embalagens, uma garrafa de água mineral, uma garrafa, um recipiente de detergente. E nós temos também os submúltiplos do metro cúbico e do litro. Note que apesar de nós utilizarmos o L minúsculo cotidianamente, pelo sistema internacional de medidas, na verdade o correto seria grafar L maiúsculo. Bem, mas os submúltiplos do metro cúbico e do litro são o centímetro cúbico. O centímetro cúbico a gente usa também no lugar do litro, por exemplo, ou quando a gente dá informação sobre as densidades dos materiais, dos corpos, a gente dá grama por centímetro cúbico. O quilômetro cúbico a gente utiliza para dar os volumes de grandezas dos mares, dos oceanos, da terra, quer dizer, de corpos muito grandes. E submúltiplos do litro a gente usa muito em laboratório, portanto vai cair nos seus exercícios, decilitro, que é a 10ª parte do litro, e centilitro, que é a 100ª parte do litro. É muito comum nos exercícios que você tem aí no seu caderno, no seu livro preferido, ou se você já teve curiosidade de pegar uma prova de vestibular, de Enem, é muito comum que se exija um conhecimento básico, não só das unidades comuns para medir o volume, como a conversão das unidades. Então, um litro é importante saber que ele guarda 1000 centímetros cúbicos. Ok? Lembrando, gente, que a unidade linear é o centímetro da sua régua. Cúbico por quê? Porque o volume ele se dá em 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. De tal maneira que se você pegar um cubinho com 10 centímetros de lado, então, olha, ele tem 10 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. Num cubinho assim, se você jogar água, vai caber exatamente 1 litro d'água, ok? Bom, já 1 mililitro, quer dizer, a 1000ª parte do litro, ele é equivalente a 1 centímetro cúbico. Então, é uma unidade importante de saber e saber a conversão entre elas. 1000 litros, a caixa d'água da tua casa, ela equivale a 1000 metros cúbicos. E a piscina da tua casa? Vamos supor que a piscina da tua casa tenha 30 metros cúbicos. Quantos litros d'água ela tem?
30 vezes 1000, tem 30.000 litros d'água, é o que você precisa para abastecer a piscina da sua casa. E aí nós temos unidades de escala planetária, o quilômetro cúbico tem 1 trilhão de litros, o número 1 seguido de 12 zeros, sempre à direita, dividido de 3 em 3. Então, um número bem grande de litros. 1 quilômetro cúbico, 10 elevado a 12, é 1 trilhão de litros. E por fim, nós temos aqui a mesma escala que nós utilizamos, né, para a grama, para o grama. O grama, gente, nós vimos os múltiplos e os submúltiplos. Aqui é a mesma coisa. Só que, quando você for converter uma unidade para outra, você não multiplica por 10, como aconteceu com grama. Por quê? Porque o grama é uma medida linear, tem uma dimensão só, vamos pensar assim. Aqui não, gente. Aqui nós temos 3 dimensões, por isso, se no caso do grama aumenta de 10 em 10 e ele tem uma unidade só, uma dimensão só, aqui tem 3 dimensões. Então, se você aumenta de 10 numa direção, você tem que aumentar de 10 nas outras direções para ser proporcional. Quanto que é 10 vezes 10 vezes 10? É 1000. O centro é o metro cúbico. Se você for, vamos lá, ó, para a sua esquerda, unidades maiores, múltiplos, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Se eu for para a direita, eu tenho unidades menores que o metro cúbico, são submúltiplos. Então, ó, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Qualquer dúvida que vocês tenham nessa conversão, eu tenho um curso aqui, uma playlist que chama Matemasa. Se você acompanhá-la, eu vou explicar passo a passo e resolver alguns exercícios de exemplos para a gente demonstrar como é que a gente faz a conversão de metro quadrado, que é a unidade de área, e metro cúbico, que é de volume. Ok, pessoal? Não se esqueçam, 2 propriedades que a química empresta da física. Que são quais propriedades? A massa e o volume. São propriedades importantes da matéria, mas não são as únicas. Não dá para discutir, definir detalhadamente com características próprias a matéria se a gente usa só a massa e o volume. A gente precisa informar a densidade, o ponto de ebulição, o ponto de fusão, entre outras propriedades. Mas isso nós deixamos para uma próxima oportunidade. Não esquece de deixar sua curtida, seu like, chama seus amigos para se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, gente.